Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje o vídeo é daqueles que a gente precisa assistir com calma, atenção e espírito crítico. Nós vamos reagir a um trecho onde Flávio Bolsonaro responde, ao vivo, a uma tentativa clara de distorção feita pela Rede Globo e deixa o jornalista esquerdista apavorado e sem argumento. Já deixa o like agora, porque isso ajuda demais o canal a chegar em mais gente que quer entender política sem filtro. Senador, os senhores acusam Lula de anti-americanismo, a esquerda de anti-americanismo. Eu vou ler algumas declarações do seu pai enquanto deputado. Vejam que o jornalista tenta colocar Jair Bolsonaro como anti-americano, usando falas de mais de 25, 30 anos atrás. A pergunta é feita como se fosse simples, mas você vai ver que não é bem assim. E se você é novo por aqui, aproveita e já faz sua inscrição no canal, porque aqui a gente analisa tudo sem medo e sem rabo preso. Ele dizia o seguinte, ele foi numa viagem à Amazônia e disse assim, chegou ao meu conhecimento que um capitão norte-americano que faz parte do 8º Grupamento das Forças Especiais dos Estados Unidos, de nome Robert Cody, está na Amazônia, porque claramente há interesse norte-americano em internacionalizar a Amazônia. Então ele está acusando os Estados Unidos de infiltrar um oficial para internacionalizar a Amazônia. Vocês vão perceber que o jornalista basicamente diz, olha, Bolsonaro via os Estados Unidos como inimigo, então por que hoje não vê mais? Isso é uma técnica clássica. Você pega uma fala antiga, ignora completamente o cenário político da época e tenta colar uma narrativa atual. Depois ele diz que nessa viagem a preocupação demonstrada foi com a cobiça internacional. Vocês vão ver mais pra frente que o jornalista ouviu a pergunta de Flávio Bolsonaro, mas não quis responder qual foi a época da situação. Se isso já começou a te fazer pensar, deixa seu like, porque pensamento crítico anda em falta hoje em dia. E nessa viagem a preocupação demonstrada foi com a cobiça internacional, principalmente dos Estados Unidos, um discurso anti-americano. E depois o Bolsonaro também em discurso, isso não é entrevista, roda de conversa, não, isso é no plenário da Câmara, está nos anais da Câmara. Então ele diz assim, quanto mais tempo ficamos sem saber o que temos dentro da Amazônia, melhor será para os países do primeiro mundo, em especial os Estados Unidos. Então ele acusa os Estados Unidos de tentar roubar a Amazônia do Brasil, vê os Estados Unidos como inimigo. Então, por que houve essa mudança de um país ameaçador para um país no qual nós devemos baixar a cabeça e cumprir o que Trump quer? Observe a inteligência de Flávio Bolsonaro. Quando o contexto aparece, tudo muda. Criticar interesses estrangeiros sobre a Amazônia não é odiar um país, é proteger o Brasil. Se você está percebendo essa diferença de tratamento, já sabe, se inscreva no canal agora, porque aqui a gente fala o que outros não falam. Olha, Otávio, você sabe de que época foi isso mais ou menos, só para saber qual era o contexto disso? Que ano foi isso? Faz 30 anos isso? 25? Só para ter uma ideia. Em que contexto isso aconteceu? O contexto, ele foi uma viagem, ele foi convidado para uma viagem para a Amazônia e chegou na Câmara e denunciou essa infiltração de um oficial americano, um discurso anti-americano, que vocês acusam Lula de fazer. Não, você está distorcendo as coisas, desculpa, Otávio. Isso certamente foi num contexto em que havia uma discussão sobre demarcações de terras indígenas aqui no Brasil, em que, coincidentemente, a cada reunião da ONU voltava aqui um presidente do Brasil à época dizendo que ia demarcar não sei quantas terras indígenas no país e, coincidentemente, o subsolo de todas elas é riquíssimo em tudo que o mundo precisa para sobreviver por séculos. Então, obviamente, que ele fazia alguma colocação contra essa demarcação. Inclusive, nós defendemos hoje que o próprio indígena, para respeitar a sua autonomia, se ele quiser, ele pode explorar a sua terra, inclusive o seu subsolo, e fazer com que essa riqueza seja distribuída para esses indígenas ou para todo o país como um todo. Então, acho que foi nesse contexto que ele deve ter falado isso.